Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem profundo, o caráter de Deus. Mais especificamente, vamos falar sobre aquelas características que, segundo teologia, fazem de Deus algo fundamentalmente diferente de nós. São os chamados atributos incomunicáveis, sabe? As qualidades que pertencem somente a Ele. Então, bora desvendar o que isso realmente significa. E já para começar, a gente se depara com uma pergunta gigantesca, né? Como é que a nossa mente, que tem limites, pode sequer começar a entender um ser que é infinito? É um desafio e tanto que acompanha a humanidade há séculos e é o ponto de partida perfeito para nossa análise de hoje. Para a gente poder construir esse raciocínio, a fonte que estamos analisando começa com duas perguntas bem básicas, que são o alicerce de todo o argumento. Sem entender a resposta para elas, o resto fica meio solto. Vamos ver quais são. Primeiro, como a gente sabe que Deus existe? A fonte aponta para dois caminhos, basicamente. Uma intuição, que seria comum a todos os seres humanos, e também as evidências que a gente vê na natureza e nos textos sagrados. Mas é a segunda pergunta que realmente faz a gente avançar. Se ele existe, dá mesmo para a gente conhecer ele? E é aqui que a gente entra num paradoxo bem interessante. A fonte apresenta Deus como sendo, ao mesmo tempo, incompreensível e cognoscível. Parece uma contradição, não é mesmo? Mas calma, vamos desembrulhar essa ideia. Olha só, a chave de tudo está na diferença entre essas duas palavras. Incompreensível não quer dizer que a gente não possa saber nada sobre Deus. Quer dizer que a gente não consegue entender a natureza infinita dele de forma completa e exaustiva. Já cognoscível significa que é possível ter um conhecimento verdadeiro e pessoal, não só um monte de fatos decorados. Essa citação do livro de Salmos, por exemplo, ilustra perfeitamente o lado da incompreensibilidade. A ideia de uma grandeza sem limites, bom, isso já nos coloca diante de algo que, por definição, está além da nossa capacidade de medir ou de entender por completo. E aqui vem a outra ponta da história. O conhecimento de Deus não seria como estudar para uma prova. A fonte faz uma distinção muito importante entre saber sobre alguém e, de fato, conhecer essa pessoa, ter um relacionamento com ela. É uma diferença enorme. Certo. Com essa base bem estabelecida, a fonte nos oferece um jeito de organizar as características de Deus. É uma classificação que ajuda a gente a entender o que é único nele. E é aqui que os tais atributos incomunicáveis entram em cena e se tornam o foco principal. A coisa toda é dividida em duas categorias. De um lado, os atributos incomunicáveis, qualidades que Deus não divide com a gente, como a eternidade ou a onipresença. Do outro, os comunicáveis, qualidades como amor e justiça que a gente pode refletir, ainda que de uma forma limitada. Entender essa divisão é o pulo do gato para o que vem a seguir. Então vamos lá. Vamos focar agora na primeira categoria, os atributos incomunicáveis. A gente vai analisar três qualidades que, segundo a fonte, marcam a diferença mais profunda entre o Criador e tudo o que foi criado. O primeiro é a independência. A definição é bem direta. Deus é completamente autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém para existir ou para ser completo. É a ideia de um ser que existe por si mesmo, que não depende de fator externo algum. E isso nos leva a um ponto bem fascinante. De acordo com a fonte, a criação não aconteceu porque Deus estava solitário ou precisava de companhia. A ideia é que dentro da própria natureza de Deus na Trindade já existia uma plenitude de amor e relacionamento. A criação foi então um ato de transbordamento, de livre escolha e não de necessidade. O próximo atributo é a imutabilidade. E o que isso quer dizer? Que Deus não muda. Seu ser, seu caráter, seus planos, suas promessas, tudo é constante. Do ponto de vista da fé, essa é a rocha, a base de toda a confiança. Essa passagem do Salmo 102 coloca essa ideia num contraste muito forte. A criação é descrita como algo que envelhece, que se desgasta, que um dia acaba. E em oposição direta, Deus permanece o mesmo. Esse contraste só reforça essa natureza vista como eterna e absolutamente consistente. E para fechar esse trio de qualidades únicas, a gente tem a eternidade. A definição aqui é muito importante. Não se trata só de viver para sempre. Significa que Deus existe fora das limitações do tempo como a gente o conhece. Sem começo, sem fim, sem a passagem de segundos, minutos ou horas. Esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar a ideia. Para nós, o tempo é uma linha que a gente percorre, do passado para o futuro.
Mas, segundo a fonte, Deus estaria fora dessa linha, vendo todos os pontos, passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Isso quer dizer que, para ele, não existem surpresas. O final da história é tão claro quanto o começo. Depois de passar por conceitos tão abstratos, a pergunta que fica é: tá, e daí? Qual a importância prática disso tudo? Por que a independência, a imutabilidade e a eternidade de Deus realmente importam no dia a dia? Bom, a fonte conecta esses pontos de uma forma bem direta. A fonte nos convida a fazer um exercício mental. Vamos pensar juntos por um instante. E se Deus pudesse mudar? O que aconteceria com a base da nossa fé se a imutabilidade, essa constância toda, não fosse uma realidade? E as implicações, segundo o texto, seriam devastadoras. Pensa só. Se Deus pudesse mudar, ele poderia mudar para pior? As promessas que ele fez poderiam ser quebradas? A bondade em que se confia poderia simplesmente desaparecer? O argumento é que, sem a imutabilidade, todo o fundamento da confiança e da esperança simplesmente desmoronaria. E isso nos deixa com uma reflexão final bem poderosa. Se essas são as qualidades que nos separam de Deus, o que a existência delas nos diz sobre aquelas qualidades que, segundo a fonte, nós podemos compartilhar? Qual o valor do nosso amor, da nossa misericórdia, da nossa justiça, quando a gente olha para um ser que é imutável e eterno? É uma pergunta que abre a porta para uma exploração totalmente nova.